Em um universo cheio de deuses e monstros, é muito interessante que um dos maiores inimigos dos maiores heróis da Terra seja um simples humano. Eu sou o Matheus o Vilão e seja bem-vindo ao Central Pandora. E hoje eu tô aqui para falar sobre o Treinador. Agora no filme da Viúva Negra a gente vai ver a primeira versão cinematográfica do vilão. Ele já está por aí desde os anos 80 e ele tem um dos poderes mais legais de todo o universo da Marvel. Ele é um dos meus personagens favoritos justamente por causa dessa habilidade diferenciada que ele tem. O Treinador tem uma habilidade chamada reflexo fotográfico, um termo cunhado pela Marvel, e que quer dizer que ele consegue observar um movimento e imediatamente ele consegue repeti-lo. Isso faz dele um dos melhores lutadores dos quadrinhos, porque ele pode copiar qualquer estilo de luta. Então ele já se provou um grande adversário contra o Demolidor, o Punho de Ferro, o Homem-Aranha, o Capitão América e muitos outros. Ele já até mesmo enfrentou o Thor. E esse poder dele é tão legal que nem todos os escritores que escrevem as histórias do personagem concordam que é um superpoder. Muitos o descrevem como simplesmente um ser humano que tem uma habilidade um pouco acima de um ser humano comum. E ele não imita só golpes, ele pode imitar realmente tudo o que ele vê, incluindo até alguns atos olímpicos. Esse poder se manifestou pela primeira vez quando ele era um garoto, quando ele viu um saltador artístico pular de uma piscina e conseguiu imitar o movimento com perfeição. Curiosamente, ele quase morreu afogado, porque ele tinha aprendido a imitar o pulo, mas não tinha aprendido a imitar o nado. Aliás, isso fez com que o Treinador tivesse acofobia por muito tempo. Essa habilidade já nasceu com ele sempre foi capaz de copiar as coisas que ele assistia, mas ali trazendo um elemento de ficção científica, uma ficção científica clássica, ele teve uma melhoria com uma fórmula secreta. Em uma missão para a S.H.I.E.L.D., o Tony Masters, que é o nome verdadeiro do Treinador, acabou encontrando uma versão nazista do soro do super soldado usado no Capitão América. Não é o mesmo soro usado no Caveira Vermelha. Esse soro ampliou consideravelmente o seu reflexo fotográfico, permitindo que ele não só conseguisse imitar os movimentos com perfeição observando apenas uma vez, mas que ao observar o suficiente o seu adversário, ele podia prever o que o adversário ia fazer, o que faz dele um inimigo realmente difícil de ser vencido. Esse aumento na sua habilidade fez ele conseguir alcançar níveis sobre-humanos. Por exemplo, se ele assistiu uma luta em vídeo acelerado, ele é capaz de imitar os movimentos na velocidade que ele assistiu. Se ele vê uma corrida em tempo acelerado, ele é capaz de correr na velocidade que ele assistiu. Ou seja, ele consegue ir muito além de um ser humano. Porém, como dá para imaginar, esses movimentos acelerados colocam muito estresse no corpo dele, então só dá para durar ali alguns segundos, talvez alguns minutos, antes dele se machucar para valer. O que tira um pouco do quanto ele é apelão, né? Senão não daria para vencer o cara. E essa habilidade de copiar ainda vai um pouquinho além, pegando também na parte intelectual. Ele é capaz de imitar algumas tecnologias que ele observa. Por exemplo, ele já conseguiu imitar os lançadores de teia do Homem-Aranha e também conseguiu adaptar as suas luvas e suas botas para conseguir subir nas paredes. Mas é claro, com grandes poderes vem grandes problemas cognitivos. Exatamente, o Treinador, ele não é só flores nessa vida dele. Como ele tem que absorver muita informação para conseguir copiar os golpes dos seus inimigos, ele tem que liberar espaço no cérebro. Ou seja, ele tem que jogar algumas informações fora. Como ele não escolhe quais são as informações, quem escolhe é o seu próprio cérebro, ele acaba tendo um problema de memória longa. O Treinador não consegue se lembrar de coisas do seu passado. Às vezes ele esquece a sua personalidade, às vezes ele esquece o seu próprio nome, e em uma certa ocasião ele esqueceu que ele era casado com uma personagem chamada Mercedes Mercedes, que o ajudou por muito tempo e, como é de se esperar, ela ficou bem arrasada com ele não conseguir lembrar dela. Curiosamente, ele costuma não esquecer os seus amigos, principalmente o Deadpool, que tem uma longa história de amizade com o personagem. E por falar em Deadpool, é justamente ele o único anti-herói da Marvel que consegue vencer o Treinador.
Como a gente sabe, o Deadpool é completamente insano, por isso os movimentos dele são completamente imprevisíveis, então o treinador não consegue prever o que o Deadpool vai fazer e geralmente perde numa briga. E Tony usa todo esse poder para ser um mercenário, aliás, um dos mais bem-sucedidos do mundo, e também, como o próprio nome dele indica, ele passou boa parte da história dele treinando capangas, supervilões, treinando agentes da SHIELD e treinando até mesmo o substituto do Capitão América. E como tudo no atual universo cinematográfico da Marvel, a gente pode esperar que esse poder seja um pouco alterado. Com isso, a gente pode esperar uma pequena mudança, talvez na fonte de poder do treinador. É só uma especulação por enquanto, mas existe uma indicação de que o poder do treinador já apareceu nos filmes da Marvel. Você deve lembrar dessa cena aí do Guerra Civil. Dele. Anexão. Contramedidas prontas. Vamos acabar com ele. Como você pode ver, o Tony Stark utiliza a tecnologia da sua armadura para analisar os movimentos do Capitão América e poder vencer a luta. Então a gente pode ter uma versão tecnológica do treinador. Ele usando essa mesma tecnologia, ele pode analisar os movimentos dos seus inimigos e fazer com que a sua roupa, que talvez seja um exoesqueleto, realize os movimentos por ele. Pode ser até por isso que ele tem essa roupa um pouco mais tecnológica e tática que a gente está vendo nos trailers. E pode ser que essa explicação seja um pouco muito fora da caixa, muita especulação, mas vale lembrar que o Mistério no filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, também já teve o seu poder apresentado antes dele aparecer oficialmente. No próprio Guerra Civil, a gente vê que a tecnologia que o Tony Stark nomeou de Barf é a tecnologia que o Mistério usa para aplicar os seus poderes, na verdade, as ilusões que ele cria. Bom, o treinador é um dos personagens mais interessantes do universo da Marvel. Ver ele no filme da Viúva Negra vai ser algo muito legal, porque ele sempre foi o meu personagem favorito. Então eu tô bem ansioso e parece que a identidade dele vai ser um grande segredo no filme, né? Vamos ver o que tá vindo por aí. O que também é algo bem legal, também tô esperando aí pra ver qual é desse mistério, quem vai estar por trás da máscara da caveira. E como sempre, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A sua presença ajuda muito a gente e faz a gente querer levar cada vez mais entretenimento de todas as galáxias para você. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!